Oi, bom dia. Eu sou a Áurea e hoje eu e meu grupo, que é composto por Luiz Felipe Campos, Samantha Duarte, Evelyn de Oliveira e Rafael Freitas, vamos falar um pouquinho sobre o livro Inocência. Bom, o livro se passa no sertão do Mato Grosso em meados de 1860 aqui no Brasil. O livro começa falando um pouquinho sobre o sertão, só que ele realmente começa quando Cirino, um doutor viajante que está viajando em busca de doentes para conseguir dinheiro, encontra Pereira, um sertanejo da região. Ele então, eles então começam a conversar e conversar, e Cirino fala que ele é um doutor. E Pereira logo chama para ir para sua casa, que ele pode ficar lá por tanto tempo que quiser, e falando também que ele tem uma doente em casa, a filha dele. Chegando lá, Pereira logo grita para sua escrava Maria Conga que lhe faça o almoço para ele e seu convidado. Após o almoço, eles vão lá e dormem, pois estão muito cansados da longa viagem. Então, chegou a hora de Cirino ver a doente, e Pereira logo começa a falar que aquela era apenas uma exceção. Ele nunca deixaria homem algum chegar perto do quarto de Inocência. Logo ela que está comprometida com um vendedor de gado chamado Manecão. Então, depois de muito falatório, Cirino consegue entrar no quarto de Inocência. Ele logo fica extasiado com a beleza da sertaneja e pega o pulso dela e a medica rapidamente. Ele então faz algumas observações para o pai dela e fala que uma delas é pegar limão para fazer uma limonada para a doente. Pereira, então, chama uma criaturinha que está bem lá no fundo do quarto, bem escondido, o anão Tico, que sempre está perto de Inocência, normalmente cuidando dela. Ele então vai pegar limões e depois Cirino começa a ficar lá, sempre tentando arranjar alguma brecha para ver Inocência, porque ele achou ela muito linda e logo começou a criar sentimentos. Então, ficando lá, Cirino conseguiu vários doentes, ficando até bem famoso na região, até a chegada de um naturalista alemão chamado Mayer, junto com seu companheiro Juca. Os dois estavam caçando borboletas para mandar para o país natal de Mayer, a Alemanha. Eles então começam a caçar e caçar borboletas. Pereira, depois de um tempo, começou a falar com o Mário, achando ele muito legal. E ele fala que ele traz algumas cartas. Uma dessas cartas era para Pereira, do seu irmão, que ele não via há 42 anos. Então, Pereira fala que ele pode ficar pelo tempo que ele quiser, já que quem está lá não é Maia, é o irmão dele. Só que logo disso, já que Maier começa a fazer elogios para Inocência, mas são apenas elogios, não são nada no fundo de maldade. Mas Pereira, que estava bem acostumado com o sertão, acha que ele logo quer roubar a Inocência e que ele é um mulherengo. Então, ele começa a dormir no mesmo cômodo que Cirino e Maier e Juca. Ele fica tão concentrado em Maier que nem percebe que Cirino é quem está tendo uma péssima noite de sono pensando na sertaneja inocência. Então, um dia ele levanta e vê de relance Inocência na janela. Ele corre até ela e faz juras de amor. Ela então, felizmente ou infelizmente, o correspondem com a mesma intensidade. Então, eles começam a fazer vários e vários e vários encontros noturnos. Em alguns deles, eles ouvem assobios altos, altos e pedras sendo jogadas, mas nenhum deles sabe por quê. Um dia, Mayer encontra uma nova espécie de borboleta, que, por homenagem à inocência, ele dá de papilha inocentia. Um dia, então, ele vai embora depois de ter feito a sua descoberta de uma nova espécie, fazendo com que Cirino ficasse extremamente triste, pois não ia conseguir mais fazer os seus encontros noturnos com a sua amada. E Pereira, por outro lado, fica super feliz. Então, quando ele realmente consegue ver Inocência, ela fala que eles não vão poder se casar, porque Manecão já está a chegar. E que a única maneira de eles se casarem é falando com o padrinho dela, Cesário, pois o seu pai devia muitos favores para ele e o que ele falasse, ele ia ter que fazer. Então, na manhã seguinte, Cirino logo parte a uma viagem em encontro de o padrinho da sua amada.
Nesse meio tempo, ele encontra um noivo de inocência, Manecão. E isso faz com que ele chegue mais e mais rápido na casa de Cesário. Ele conta o que está acontecendo e Cesário fala que ele tem que ficar em um lugar da cidade. Se ele aparecer, ele vai ajudar. Se ele não aparecer, tá tudo perdido. Já na casa de Inocência, Manecão chega. Inocência fala que nunca vai se casar com ele. Pereira quer saber o porquê e ela fala que ela viu a mãe dela em um sonho. E a mãe dela disse que ela não poderia se casar, pois ela seria imensamente triste. Mas Pereira fica um pouco pensando que aquilo não é verdade, que ela está mentindo. E era verdade, ela estava realmente mentindo. Ela se taca em Pereira e fala que é mentira, pois ela não pode se casar com o Manecão, pois ela não o ama. Pereira então fica super raivoso e fala que ela vai se casar com ele, senão ela morre. Ela fala então que ela tem que morrer, pois ela nunca vai se casar. Ela fica no quarto por muito tempo, até que ela é obrigada a sair. Quando ela sai, ela ainda fala que não vai se casar com ele, nem que ela estiver morta, ela vai se casar com o Manecão. O vendedor de gado fica muito triste, mas assim, mais zangado. E aí ele pergunta ao seu futuro sogro se Inocência tinha visto algum homem nesse meio tempo. Ele diz que, na realidade, ela viu sim um alemão naturalista chamado Maier que estava tentando roubá-la, mas no meio tempo, Tico chega e fala que na realidade não é Maier. Maier era apenas um inocente homem e quem estava realmente apaixonado por ela era Cirino, o doutor. Então, Pereira fala que vai matá-lo. Ele acolheu Cirino na casa, ainda ele estava tentando roubar a inocência dele. Então, o Manecão diz que isso é conta dele, que ela é a futura noiva dele e que ele tem que matar Cirino. Então, ele fica vigiando o doutor, até que um dia ele se bate em boca e ele atira em Cirino. Cirino falou que quer morrer como um bom religioso, um bom católico e perdoa Manecão por ter matado ele. Depois, Manecão vai embora falar para Pereira que ele realmente matou Cirino. E depois, jogado no chão, quase no fim da vida, Cesário, o padrinho de inocência, chega. Isso quer dizer que ele ia ajudar, mas agora Cirino já está à beira da morte. Ele então fala que Cesário tem que prometer que não vai deixar que sua amada case com Manecão. E assim ele morre. Então, nós vamos para 2 anos depois. 2 anos depois, em 1863, Mayer está na sua, no seu país de origem, na Alemanha, na sua cidade natal, comemorando que ele achou Papilha innocentia, uma nova espécie de borboleta. E nisso, nós também descobrimos que fazia 2 anos de inocência tinha morrido. Ou seja, ela morreu de coração partido por saber que o seu amor Cirino tinha morrido. Hoje irei falar um pouquinho sobre os personagens da obra Inocência. O primeiro personagem é Chiquinho, o irmão mais velho de Pereira, mencionado na carta em que Meyer trazia com ele. Antônio Cesário, um homem respeitado por Pereira, honesto e justo. Ele é padrinho de Inocência, não mora junto a ela, mas entende que tem muito amor por sua afilhada. E no final do livro, promete a Cirino que Manecão não irá se casar com sua afilhada. Maria Conga, uma mulher negra e idosa, não muito mencionada na obra, mas é mais uma criada de Pereira, como Tico. Ela fazia afazeres domésticos como lavar roupa e comida de casa. Manecão, um homem bem rude, trabalhador e bem sério. Noivo em que Inocência está prometido, e que no final não se casa. Ele é um homem bruto e frio, responsável pela morte de Cirino e a morte indiretamente de Inocência. Ele é comerciante de gado e na história está em uma viagem para arrumar documentos para o casamento. Juca, homem de meia idade e fisionomia vulgar e balorda, muito intrometido em conversas alheias, ajudante de Menier, viaja junto a Menier, mas não é alemão. O próximo personagem é Menier,
um homem naturalista alemão, loiro, de olhos esbugalhados e nariz pequeno. Ele veio ao Brasil em busca de novas espécies de insetos, como a borboleta que ele achou aqui no Brasil e a nomeou de Inocência, inspirada na filha de Pereira. Ele ficou hospedado no sítio de Pereira. Pereira não simpatizou muito com o alemão, mas recebe em seu sítio por causa da carta do seu irmão Chiquinho. O próximo personagem é Tico, um anão mudo esperto que trabalha com Pereira, como criado. Ele fica na casa de Pereira vigiando Inocência, ele que descobre o amor de Inocência e Cirino e conta para Pereira, e faz o papel de fofoqueiro na história. Cirino, ou Doutor Cirino, um jovem bem simples com bom caráter que mantinha o ambiente ao redor agradável. Ele foi se autoproclamado como médico e cavalga ao sertão utilizando seus conhecimentos farmacêuticos para ajudar os outros. Ele apaixonou-se por Inocência por um amor verdadeiro. Pereira é o pai da personagem principal, Inocência, um homem viúvo de meia idade, rude, rústico, bem autoritário e conservador. Mora em um sítio velho com sua filha e seus criados, na estrada de Vila Santana, no Paranaíba. Uma personagem é Inocência, a personagem principal. Era uma moça jovem, bonita, meiga e doce. Seus cabelos longos e pretos, com sua beleza indescritível. Ela era muito frágil, tanto que no decorrer da história aparece doente com sezões. Ela era a moça prometida pelo seu pai para se casar-se com Manecão, mas no decorrer da história acaba se apaixonando por Cirino. Toda a trama acontece no sertão do Mato Grosso, sendo descritas também em lugares como São Paulo e Minas Gerais. O autor decidiu descrever esses lugares, pois eram cidades que ele conhecia bem, e procurou fazer um livro com base nas suas vivências, principalmente nas do sertão, o que foi muito bem feito, pois podemos notar muitos costumes e pensamentos rotineiros de morador do sertão brasileiro. Publicado na segunda metade do século XIX, o romance Inocência pertence à vertente do romantismo, conhecida como regionalismo romântico. Mas, o que é o romantismo? O romantismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa no século XVIII e durou até meados do século XIX. Ele influenciou a literatura, a pintura, a música e a arquitetura, oposto ao classicismo, racionalismo e iluminismo. Esse movimento chegou ao Brasil em finais do século XVIII. E as características que Inocência apresenta são paisagens, costumes e comportamentos típicos de determinadas regiões do Brasil. É nesse aspecto, aliás, que a obra se aproxima do realismo. Bom, vou falar um pouco sobre a biografia do autor. Alfred Scrignoli Taunay foi filho de Gabriela Scrignoli e de Félix Emile Taunay. Ele foi aristocrata e diretor da Academia Imperial de Belas Artes. Taunay ele cresceu em um ambiente cultural e artístico e começou a gostar da arte, especialmente literatura, e em 1858 ele se tornou bacharel em letras e em 1863 ciências físicas e matemáticas. Após sua segunda graduação, foi promovido a segundo tenente do Exército. Em 1864, ele tentou o curso de engenharia militar, mas ele não concluiu porque foi chamado para trabalhar na Guerra do Paraguai. Após a guerra, Taunay conseguiu concluir um curso de engenharia e se tornar professor na escola militar, nas áreas de mineralogia e geologia. Em seguida, assumiu também a carreira política. Ele foi eleito senador e deputado pelo Partido Conservador e presidiu os estados do Paraná e Santa Catarina. No entanto, com a proclamação da República, sua carreira política terminou, uma vez que Taunay nunca foi a sua essência monarquista. Foi apenas em 1871 que Taunay deu abertura para o seu potencial com as palavras romantizadas. Não sem razão, no mesmo ano ele publicou seu primeiro romance intitulado Mocidade de Trajano. Vale ressaltar que alguns anos antes Taunay já havia publicado seu primeiro trabalho, inspirado no que ele viveu na retirada de Laguna, em 1867, intitulado Cenas de Viagem. Os fatos em ação são contados por ele como narrador participante. Foi inclusive com a publicação da obra A Retirada da Laguna
que Taunay verdadeiramente se tornou conhecido em todo o Brasil. O trabalho dizia respeito à sua participação no episódio heróico. Infelizmente, Taunay faleceu no dia 25 de janeiro de 1899, no Rio de Janeiro, devido a diabetes. Inocência foi um grande destaque em meio às suas obras e em seu túmulo, no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro, estão os dizeres que Visconde de Taunay estava reservando para o epitáfio de uma obra.